Boa tarde, galera. Vamos lá, olha só. Eu, semana passada, coloquei a parte de legião, mas eu esqueci de falar de potência elétrica. Então, nesse aqui, eu vou começar com potência elétrica, que vai servir tanto para os exercícios anteriores, quanto para esses agora de associação de resistores, tá? Então, vamos lá. O que vem a ser a potência elétrica? A potência elétrica, ela é o trabalho realizado num circuito, ou seja, você vai pegar a energia aplicada durante um determinado tempo. E a isso a gente chama de potência. E é dado pela. Quem descobriu isso foi James Watt, que é representado pela letra W de potência. Então, nós podemos ver que potência é energia sobre tempo. Quando nós estamos num circuito, nós não podemos medir a energia. Nós temos medições de corrente, tensão e resistência. Aí nós vamos transformar essa equação aqui de potência nessas três daqui, ó. Primeiro, potência é tensão vezes a corrente I, P igual a V vezes I. Potência é a resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado, P igual a RI ao quadrado. E potência é a tensão ao quadrado sobre a resistência. São essas três fórmulas aqui que a gente vai utilizar nos exercícios anteriores. E quando você vai usar cada uma delas? Bom, se ele tiver tensão e corrente, é essa aqui. Resistência e corrente é essa. Se tiver tensão e resistência, é essa. Beleza? Bom, um exemplo aqui bem simples. Ó. Qual a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a diferença de potencial DDP nos seus terminais é de 110 volts? Ou seja, está me dando o V. E a corrente que o atravessa tem intensidade de 20 amperes. Corrente é o I. Então, ele me deu o V e me deu o I. Então, a fórmula que a gente vai usar é potência é V vezes I. Então, V vezes I vai pegar 20 vezes 110, 2.200 watts. Um outro exemplo aqui, ó. Determine a energia consumida mensalmente por um chuveiro elétrico de potência 4.000 watts em uma residência onde vivem 4 pessoas que tomam diariamente 2 banhos de 12 minutos. Então, ó, 4 vezes 2 banhos são 8 banhos que tem, de 12 minutos. Então, o tempo que você vai tomar vai ser 8 vezes 12. Ó, dê sua resposta em quilowatt-hora. Então, a energia vai ser potência vezes tempo daquela primeira forma. Como eu falei, ó, 8 banhos de 12 minutos, 96 minutos. Isso daqui vai dar 1 hora e 60, 1,6 da hora. E considerando os de 30 dias do mês, né, que a gente considera matematicamente um mês como 30 dias, então minha energia vai ser a quantidade de watts, 4.000, vezes o tempo, que é 1,6, né, vezes o número de dias, que são 30 dias por hora. Então, isso aqui vai dar 192.000, que é 192 kWh. Para passar para kWh, é só dividir por 1.000. Bom, agora vamos lá. Nós vamos começar aqui agora a parte de circuito elétrico. Aí, quando nós temos mais de um resistor, nós temos que identificar se ele está em série, paralelo ou misto. E aí nós calculamos o que o exercício vai pedir, se é corrente, se é resistor, se é tensão, enfim. Quando a gente está numa associação em série, essa associação em série é em sequência, ou seja, é um resistor do lado do outro. A corrente elétrica I é a mesma em todos os resistores, ou seja, se começa com uma corrente de 10 amperes, ela vai passar uma corrente de 10 amperes em cada um dos resistores. E a tensão elétrica que você vai ter em cada resistor ao fechar o circuito é diferente. Tu tem um resistor 1, 2, 3. Então aqui tu vai ter um V1, um V2 e um V3. E a soma desses Vs, V1 mais V2 mais V3, vai dar a tensão total do meu circuito. É aqui que eu coloquei, ó. Eu tenho aqui uma tensão total, vou liberar uma corrente elétrica aí aqui, ó, em 1, 2, 3, N resistores. Em cada um dos resistores, ó, o I que vai passar é o mesmo, até voltar aqui. Só que atenção aqui, ó, tu vai ter um V1, vai ter um V2, vai ter um V3, vai ter um VN, até voltar aqui. Então, o que, que vai acontecer? Nós vamos poder calcular a resistência equivalente. O que, que seria essa resistência equivalente? Essa resistência equivalente aqui
é quando você, num circuito com vários resistores, tu transforma todos aqueles resistores em apenas um equivalente. Como que você vai fazer isso em série? Você vai apenas somar os valores dele. Se você voltar no desenho, então R1, R2, R3 e Rn. Então, a minha resistência equivalente, ó, que está aqui, ó, é a soma de todos os resistores. R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Ok? Vamos lá. E agora, em paralelo, como é que fica? Bom, no série, a corrente elétrica era a mesma. Aqui não, aqui a corrente agora, ó, I, ela vai se dividir. Como assim vai se dividir? Ela vai chegar num determinado ponto e ela vai, ó, ser dissipada, ela vai se dividir entre aqueles valores. E a tensão elétrica V é a mesma em cada resistor. Ou seja, se num sistema aqui tem 60 volts, nesse aqui vai passar 60, aqui 60, aqui 60, aqui 60. Isso, a tensão. Então, olha só o esquema. Ó. A minha corrente elétrica I vai sair daqui. Quando chegou nesse nó aqui, ó, ela vai se dividir. Uma parte vem para cá, a outra parte vem para cá e a outra parte vem para cá. E quantos resistores eu tiver, vai ter uma N partes aqui. E depois ele volta para cá, saindo com total. Então, o que acontece aqui? O I, nesse caso, ele vai ser a soma, o I total vai ser a soma de todos os Is. I1 mais I2 mais I3 mais IN, como eu coloquei aqui embaixo. E a resistência equivalente? Bom, a resistência equivalente ela é feita pela soma dos inversos. Ou seja, tu vai ter 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn. Bom, para resolver isso daqui, você vai ter que calcular o MMC para poder tirar e depois multiplicar cruzado, né? Bom, e uma associação mista? Bom, uma associação mista é uma combinação entre o mesmo circuito em série e paralelo. Aí nós temos aqui um exemplo aqui de um circuito misto. Ora, ele age como paralelo e depois, no final, vai estar em série com o restante do circuito. Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Calcule a resistência equivalente do circuito a seguir. Você está percebendo que aqui, ó, esse circuito é em paralelo. Ó. Porque aqui vai sair a corrente. Quando a corrente chegar aqui, ó, ela vai se dividir uma para cá e outra para cá. Você tem, ó, 3 resistores aqui. Em paralelo, então a resistência equivalente é 1 sobre REC, é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Substitui o R1, R2, R3, tu vai ter essa equaçãozinha aqui. Tirando o MMC entre 4, 6 e 12, vai dar 12. Aí aqui você multiplica por 3, aqui por 2 e aqui por 1. Aí no numerador vai ficar 3 mais 2 mais 1 dividido por 12. Então, você vai ter 1 sobre REC é igual a 6 sobre 12. Multiplicando o cruzado, 6 REC é igual a 12. REC é 12 sobre 6, então a resistência equivalente é de 2 ohms. Eu poderia pegar todos esses caras aqui e substituir por um resistor de 2 ohms. Um outro exemplo aqui, ó. Calcula a resistência equivalente do circuito a seguir. Isso daqui está em série. Como é que eu sei? Ó? A minha corrente elétrica vai sair daqui, vai passar nesse, vai passar nesse, vai passar nesse até voltar. Então, ou seja, em momento algum a minha corrente elétrica ela se dividiu. Então, se eu quero a resistência equivalente, ó, em série é só a soma delas. Vai ser 10 mais 8 mais 4, a resistência equivalente 22 ohms, ok? E por fim aqui um outro exemplo aqui que tem um circuito misto. Ó, entre os pontos A e B do circuito abaixo é aplicada uma DDP de 60 volts. Ou seja, aqui tem uma tensão de 60 volts. Na letra A, determina a intensidade da corrente no resistor de 10 ohms. Bom, ele quer saber qual é a corrente que está passando aqui. Bom, o que nós vamos fazer aqui então? Olha só. Primeiro, nós vamos achar a corrente a resistência equivalente total para achar quanto de corrente elétrica vai passar aqui. Então, primeiro, esses 3 carinhas aqui, ó, tá em série. Se está em série, eu vou fazer aqui, ó, uma associação resistência equivalente, ó, 2 mais 3 mais 5, 10 homenzinhos. Aí aqui, esse daqui, que eu vou substituir esses 3 por um de 10, vai estar ó, em paralelo com esse outro de 10 aqui. Ó. Aí eu vou resolver 1 sobre REC2 é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. 1 sobre REC2 é 2 sobre 10. Multiplicando cruzado, tem que o REC2 é de 5 ohms. Então, eu tenho agora um de 6,
Um que eu vou substituir tudo isso por um de 5 e o outro aqui de 4. Então, ó, 6 mais 5 mais 4, 15 ohms. Então, essa é a resistência equivalente total. Se eu quero aqui agora, ó, a tensão AB, que é quem vê RI, né? V AB igual a resistência total vezes I. 60, que foi o que o enunciado me deu, igual a 15, que foi o que eu calculei, vezes I. Então, meu I total aqui, ó, é 4 amperes. E para calcular aqui agora a minha intensidade da corrente elétrica. Bom, o I é igual a I1 mais I2. É esse I que vai sair daqui. Vai ser a soma desse 1 vindo para cá, I1 vindo para cá e o I2 vindo para cá. Só que, ó, aqui é de 10. Eu vou substituir por aqui um de 10. Significa, então, que a corrente é a mesma. Então, ó, 4 I1 mais I2. I1 é igual a I2. Então, vou ter 2 I1 igual a 4. I1 é 4 sobre 2. I1 vai ser 2 amperes. Então, vai vir 2 amperes para cá e 2 amperes para lá. Essa é a letra A. Aí pergunta, qual é a DDP entre os extremos do resistor de 6 ohms? Olha, ele quer a tensão aqui nesse cara. Ó, a tensão aqui vai ser 6, que você vai multiplicar esse resistor aqui, vezes a corrente total que está saindo, que é 4. 6 vezes 4, 24 é a letra B. Ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa outra aula, né? Vou colocar lá na página, tá? Depois aproveitem, curtam, compartilhem, valeu? E bons estudos. Valeu então, pessoal.